Acrescenta: eis-me aqui, eu venho para fazer a tua vontade. Assim, aboliu o primeiro culto para estabelecer o segundo. É em virtude dessa vontade que nós fomos santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feita de uma vez para sempre. Palavra do Senhor. Esta leitura revela uma visão muito antropomórfica de Deus, ou pelo menos é escrita dessa maneira, de uma forma muito... Deus parece alguém como nós, digamos assim. Primeiro, nesta introdução, Deus parece que está aliado do que está a passar, e só quando o clamor é forte, demasiado forte, e o pecado demasiado grave, é que ele decide que vai ver, para verificar se de facto assim é. Portanto, esta ideia de Deus que está um bocado aliado das coisas e de repente quando dá por ela, já o mal é grande demais. Um pouco Deus descrito um pouco desta maneira, muito à imagem de um homem como outro qualquer. Aqui neste primeiro elemento, salientar este tão forte, tão grave, portanto, a gravidade do pecado de Sodoma e Gomorra. Depois, no diálogo conhecido entre Abraão e Deus, marcar bem a diferença dos personagens, não é? Daquilo que diz Abraão, daquilo que diz Deus, e as pequenas partes do narrador, não é? A insistência de Abraão, humilde, mas insistente, não é? A longa introdução, que resume um pouco a insistência que vem a seguir, sobre a forma de questão, não é? Várias questões, ter cuidado, fazê-las bem, para que essas questões que se vão repetir ao longo do diálogo, são sempre aquilo que dá seguimento ao diálogo. Portanto, marcar bem a indicação, a primeira parte do diálogo, este longo elemento de Abraão, depois as respostas de Deus, bastante curtas e bastante solenes, bastante curtas e bastante solenes. E a insistência de Abraão, sempre, e a palavra insistiu aparece, insistiu, disse ainda, esta insistência. Abraão insistiu, de novo, etc. Portanto, marcar bem essa insistência humilde, Abraão que está a falar com Deus, e essa maneira solene com a qual Deus responde. Depois, no fim, chegamos ao número 10, um número que vai ter uma posteridade grande. Ainda hoje, na tradição judaica, 10 são os homens necessários para que um ofício sinagogal se faça. São precisos 10, um quórum de 10, precisamente que haja pelo menos 10 justos. Se houver 10 justos, a sinagoga pode rezar, ou a comunidade pode exercer o seu ministério sacerdotal da oração. Portanto, ler bem esta introdução, salientando a gravidade e a força do pecado, a introdução humilde de Abraão e a sua insistência também, e também as respostas solenes de Deus. Portanto, dar esse caráter antropomórfico, quer dizer, Deus demasiado semelhante a nós próprios, não é? Mas estamos aqui numa história, na maneira como se conta a história. O fundo da história é mostrar a humildade de Abraão e a insistência da oração. Este excerto da Epístola de São Paulo aos Colossenses é bastante curto, não me oferece grandes dificuldades. Salientar bem o contraste entre sepultado e ressuscitado, morto, voltar à vida. Portanto, a morte e a vida. E o que faz
bascular, o que faz passar da morte ou da sepultura à vida é Cristo, não é? Com Cristo, com Ele, que o ressuscitou. É Cristo que está nesta possibilidade de passarmos da sepultura à ressurreição, da morte à vida. É Cristo, não é? Portanto, é como se Cristo se sepultasse connosco e nós fôssemos associados à sua ressurreição. Não é como se... É mesmo isso que se passa, não é? Depois, notar muito bem e a maneira como Paulo, ao escrever, passa do vós para o nós. A maneira como na espiritualidade, no trabalho apostólico, na palavra apostólica de Paulo, o vós é sempre o nós. Ele, quando fala aos outros, ele fala dele e fala para ele também. E fala da sua história também. Ele fala, estavas mortos, os vossos pecados, e depois voltaste à vida com Cristo, que nos perdoou. Aqui temos então ele está a falar para o vós, para os destinatários, mas de repente passa-se a inserir neste vós, e este vós passa a ser o nós. Ele perdoou-nos todas as nossas faltas. E nesta última frase, de novo salientar bem o nós, tudo o que tem a ver com nós, anulou o documento da nossa dívida com as suas disposições contra nós. E aqui dizer muito pausadamente estas duas palavras, suprimiu o documento da nossa dívida, cravando na cruz. Portanto, vemos como a espiritualidade de Paulo, o seu anúncio, aquilo que ele diz, não é algo que ele diz para os outros, é algo que ele diz para os outros, mas ele insere-se naquilo que ele diz.